É uma informação quente, importante agora. A Jamil Chad acaba de publicar uma coluna falando de uma condenação de crime contra a humanidade contra o presidente Jair Bolsonaro. Conta essa história pra gente, que condenação é essa, Jamil? Que tribunal é esse? Qual vai ser a consequência disso para o presidente? Fabiola, é o Tribunal Permanente dos Povos, que não é o Tribunal Penal Internacional, não é um tribunal que tem o poder de mandar a polícia ao Palácio do Planalto prender o presidente Jair Bolsonaro, não é isso. É um tribunal de opinião, mas é um tribunal extremamente reconhecido no cenário internacional, porque ele, ao longo aí de 50 casos, já julgou crimes bastante relevantes, na maioria das vezes crimes de Estado. E essa é uma das primeiras vezes que o tribunal responsabiliza diretamente uma pessoa por crimes contra a humanidade, no caso, o próprio presidente Jair Bolsonaro, durante a Covid-19. E aí, por conta não apenas da omissão, isso é muito importante, mas também por ter tomado atos deliberados e dolosos, segundo o tribunal, que levaram justamente às mortes. Ou seja, sabendo da ciência, sabendo das consequências, sabendo da vulnerabilidade de grupos como indígenas e o movimento negro, sabendo de tudo isso, ainda assim ele foi contra o isolamento, foi contra, ou pelo menos resistiu à vacinação, e teve uma série de outros problemas. Portanto, o tribunal chegando a essa constatação muito séria, nós já no início da semana deixamos claro aí também numa coluna mostrando que essa condenação viria. Agora, ela é extremamente sólida, ampla. Agora, o que ela não faz? Ela não condena Jair Bolsonaro por genocídio. Não porque ele foi absolvido. Não é isso. Não é uma absolvição, não é que ele está limpo desse crime. Não, o que o Tribunal Permanente dos Povos diz é que, basicamente, para que isso seja provado, novos indícios, uma investigação mais ampla precisa acontecer, e o que fez o Tribunal Penal dos Povos? Recomendou esse assunto ao Tribunal de Haia, ou seja, não fechou o caso, não encerrou a questão do genocídio, simplesmente repassou para o Tribunal Penal Internacional. E alguns aspectos, de uma forma que eu diria, a gente poderia até compreender. Por quê? Em primeiro lugar, esse tribunal não tem a capacidade de ir e fazer a investigação como um procurador, como mandar algum tipo de equipe para fazer a investigação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também fundamental, o que existe no Brasil, segundo o tribunal, ao longo de décadas, na verdade, mais de 100 anos, é um genocídio a conta-gotas. Foi assim que foi colocado hoje pelo tribunal, um genocídio a conta-gotas dos povos indígenas. Portanto, investigar se existe de uma forma mais ampla, e não só na Covid-19, essa questão do genocídio. Mas ainda assim, Fabiola, Sakamoto, crimes contra a humanidade, eles não prescrevem, tá? Para começar. Em segundo lugar, crimes contra a humanidade, eles, no tribunal em Haia, se fosse o tribunal de Haia falando crimes contra a humanidade, esse é um crime que abriria uma porta, inclusive, para prisão perpétua. Essa é a dimensão do crime que nós estamos falando. Então, não é um crime contra a humanidade, você pega 2 anos de prisão e pode pagar uma fiança e pode sair. Não. Crimes contra a humanidade, o Sakamoto sabe, inclusive, muito melhor do que eu, tem um componente extremamente pesado sobre qualquer um que seja condenado por isso. Alguém poderia dizer, mas esse tribunal não vale nada, não tem relevância nenhuma. Esse é um tribunal de opinião, do qual, obviamente, essas decisões acabam filtrando e alimentando o sistema internacional. Então, não haverá nessa tarde uma operação policial para ir prender Jair Bolsonaro. Não. Agora, o contexto internacional ele não é feito assim. O contexto internacional ele é feito de várias peças, várias pecinhas, que quando você forma um contexto completo, o que você tem, na verdade, é um golpe muito grande, tanto ao presidente Jair Bolsonaro como contra a sua própria política. O que pode acontecer com ele, ô Jamil? Como eu disse, Fabiola, não haverá uma Nada. operação policial essa tarde. Agora, é muito importante que não significa que isso signifique nada. Né? Não é isso.
Porque eles No respondem cenário, assim, né, Jamil? Eu acho que é eu sei, importante só. Por isso que eu até faço vamos novamente a lá. pergunta, porque eu acho importante isso. Porque daqui a pouco, o que vai vir nas redes? Olha lá, ai, o que significa esse tribunal? Não significa nada. Você acha Isso, que tem alguém que está preocupado com isso? isso. Menosprezam um julgamento como esse, menosprezam uma condenação como essa. Então, assim, até porque você nem está no Brasil, você que vive aí nas questões relacionadas à ONU e tudo mais, o peso de uma condenação como essa, que consequência isso tem ao presidente, né? Fabiola, em primeiro lugar, ele cria uma situação em que dificilmente um presidente de uma democracia estaria confortável em recebê-lo, né? Sabendo que isso já foi uma decisão de um tribunal reconhecido e que existe há muitas décadas. Então, você cria um constrangimento internacional em relação à personalidade. Esse é um primeiro aspecto importante. Segundo, você cria uma situação em que, em termos do direito internacional, isso alimenta eventuais decisões que possam ser tomadas no futuro, inclusive pelo Tribunal Penal Internacional. Tem um aspecto econômico também, que é muito, às vezes a gente acha que não tem, mas tem sim. Inclusive, no outro dia, numa das matérias, a gente falava sobre isso. O maior fundo soberano do mundo, da Noruega, decidiu cortar investimentos no Brasil por conta de crimes ambientais e violações de direitos humanos no Brasil. Onde que eles foram ler essas decisões? No Conselho de Direitos Humanos da ONU, na Comissão Interamericana, em instituições que, a princípio, você diria exatamente isso, Fabiola. Bom, mas eles publicaram isso, mas não acontece nada. Bom, acontece, porque vai ter alguma instituição, em algum lugar, que vai tomar uma decisão com base justamente nessas decisões. Então, você tem uma fuga de capitais do Brasil, em parte por conta de violações de direitos humanos, dito por órgãos que, naquele momento que foi dito, naquele instante que o documento saiu, a reação foi, mas não apareceu nem a polícia para prendê-lo, então não acontece nada. Acontece. O direito internacional, o cenário internacional, ele segue um outro ritmo. Agora, a punição, ela não vem em forma de prisão, ela vem em forma de constrangimento, de isolamento daquela pessoa e até mesmo de prejuízos econômicos. Então, esse é o cenário internacional, que é mais complexo do que o sistema jurídico nacional. Vou dar um exemplo. No caso da Iugoslávia, né, ex-Iugoslávia, os responsáveis pelos massacres na Bósnia, etc., levaram 10 a 15 anos, 10 a 15 anos para serem julgados, Fabiola. E estamos falando de um país na Europa, de um tribunal na Europa. Ou seja, não é o sistema internacional, infelizmente, é lento. Infelizmente, ele cumpre outros ritmos. Agora, dizer que ele não tem um impacto é desconhecer um pouco o funcionamento de como funcionam as relações internacionais. O que você achou, Sakamoto? Queria a tua opinião também antes de a gente encerrar a respeito dessa notícia do Tribunal Internacional dos Povos que condenou Bolsonaro por crimes contra a humanidade durante a pandemia. Olha, a notícia que o Jamil traz, ela é importantíssima, né? A condenação é grave, né? A gente que acompanha também o cenário internacional, concordo com o Jamil. A percepção sobre quem é Jair Bolsonaro no cenário internacional, isso é uma prova da percepção sobre quem é Jair Bolsonaro no cenário internacional, é um termômetro importantíssimo. O que o Jamil colocou, inclusive com relação à questão do crime de genocídio, existem denúncias contra o presidente da República por genocídio, né, na pandemia, antes da pandemia, contra populações indígenas correndo em Haia, né? E esse tipo de condenação agora do Tribunal dos Povos, é claro que isso influencia a percepção de quem vai julgar o presidente da República, né? Quem vai admitir, quem vai debater esse caso dele em Haia. Por quê? Porque o sistema internacional é feito por essa composição internacional, é feito por essa percepção sobre essas figuras públicas. E a percepção sobre Jair, ela é péssima. Jair já tem uma percepção internacional de que ele é um destruidor do futuro por conta do tratamento que ele dá à Amazônia brasileira, ou seja, ao aquecimento global. Já há uma percepção terrível com relação à questão dos direitos humanos, ou seja, a falta desses direitos humanos envolvendo populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, tradicionais, LGBTQIA+, e tantos outros, né? Já há uma percepção internacional a respeito do machismo do presidente e já havia uma percepção internacional a respeito do presidente da República como uma das pessoas que ajudou
a manutenção do coronavírus. O que o Jamil está colocando é verdade, não foi apenas omissão, foi uma ação consciente no sentido de que o Brasil viveu períodos mais tenebrosos por conta do comportamento assertivo do presidente da República. Então, o que acontece? O presidente reclama de outros candidatos que o chamam de genocida. Por enquanto, ele ainda consegue discutir na justiça, no TSE, pode, não pode. Pelo andar da carruagem e pelos acontecimentos que incluem, inclusive, a condenação, é uma questão de tempo em que chamar o presidente de genocida seria uma ofensa, para passar apenas a ser uma constatação de um fato internacional. Fabíola, posso só ler um trecho, porque eu acho que completa muito bem com o que o Sakamoto disse, que diz o seguinte, a sentença do próprio tribunal. Abre aspas, contrariando a posição unânime de cientistas de todo o mundo e as recomendações da OMS, Bolsonaro não só fez com que a população brasileira não adotasse as medidas de distanciamento, isolamento, proteção e vacinação destinadas a limitar a infecção, como várias vezes criou vários obstáculos a ela, frustrando as tentativas do seu próprio governo de estabelecer políticas de alguma forma destinadas a proteger a população. Ou seja, ele não é só um caso de omissão. Essa é a constatação do tribunal, que às vezes era talvez a nossa dúvida. Foi só omissão ou foi atos deliberados? E o que o tribunal constata é que foram atos dolosos direcionados justamente a essa situação. E aí, no outro trecho, que também é bastante importante, ele diz o seguinte, como resultado dessa conduta, calcula-se que morreram no Brasil cerca de 100 mil pessoas a mais do que teriam falecido em decorrência de uma política mais responsável. Então, é algo que o tribunal chega como constatação e, por isso, fala em crimes contra a humanidade e não apenas violações de direitos humanos. Violação poderia ser apenas por conta de uma omissão. Né? Eu não sabia que esse vírus era tão letal, eu não sabia o que fazer naquela situação de crise, que já é grave o suficiente, Agora, é um passo além, porque o ato foi doloso, segundo o tribunal. E sobre o genocídio, concordo plenamente com o Sakamoto. Eventualmente chega a isso. E o tribunal não fechou essa porta. O tribunal não disse não foi genocídio. Simplesmente disse que a investigação precisa continuar. E até um dos autores, ele talvez escorregou, quase dizendo, por mim, era genocídio sim. Não falou com essas palavras, mas em termos legais foi isso que ele queria dizer, mas teve, e até colocou, o tribunal vai ser conservador nesse caso e não vai declarar a condenação por genocídio por pensar que mais investigação é necessária. É curioso, Jamil, essa decisão sair, ainda mais nessa semana, depois de um debate eleitoral que o presidente Bolsonaro foi pouco questionado a respeito do comportamento dele em relação à pandemia, e quando foi questionado disso pela Vera Magalhães, ela foi atacada, né, como a gente acompanhou e já falou aqui inúmeras vezes, quando ela estava falando sobre o não apoio às vacinas e tudo mais. E esse assunto vir de fora, sendo que aqui dentro parece que é esquecido, né? Esse assunto relacionado à pandemia, à condução das políticas públicas na pandemia, esse assunto parece realmente esquecido nas eleições. Até agora, eu não vi nada, não sei se o Sakamoto já viu alguma coisa nas campanhas eleitorais, nas propagandas eleitorais que estão circulando por aí, mas pouquíssima coisa falando sobre isso, né, ô Sakamoto? Fabíola, sabe o que é o interessante dessa história? Inclusive está na sentença final, o tribunal diz que tomou essa decisão também como uma espécie de esforço para guardar a memória do que aconteceu nesses últimos 2 anos. E como um recado, e aí entre aspas, aos demagogos de todo mundo. Ou seja, aqueles que, obviamente, porque o Jair Bolsonaro não foi o único a tomar posições negacionistas, e justamente o tribunal dizendo, essa é uma sentença contra esse presidente específico, mas ele serve muito bem como um alerta às outras. Tem um fenômeno, e aí provavelmente o Sakamoto saiba melhor do que eu, que existe sempre quando há um traumatismo muito grande numa sociedade, e aí Segunda Guerra Mundial e tantos outros casos, quando a sociedade sai daquele trauma, tem uma tentativa, às vezes deliberada, às vezes por proteção até do coração, de olhar para frente,
de dizer não quero falar sobre aquilo, não quero nem clicar numa matéria que fale daquilo, eu quero olhar para frente. Muito bem, como indivíduos, eu acho que é até natural que a gente faça isso, mas as instituições, elas não têm o direito de esquecer o que aconteceu. E elas não têm o direito de não responsabilizar os responsáveis pelos crimes eventualmente cometidos. Então, há uma diferença entre, claro, a população que quer olhar para frente, quer ter filhos, quer voltar a sair, quer, né, reconstruir a sua vida, aqueles que perderam os pais, etc. Tem toda essa história que é normal que você queira olhar para frente. Mas tem a parte das instituições é imperdoável, ela não pode simplesmente colocar, caso contrário, uma pedra em cima, caso contrário, a gente vai estar repetindo o que aconteceu depois de 300 anos de escravidão, o que aconteceu depois da ditadura, que é sempre falar, agora olhamos para frente. E essas feridas sempre acabam, quando elas cicatrizam cheio de pus, né, Sakamoto? Cheio de problemas e que vão, de repente, contaminar o resto do corpo. Que forte, muito forte isso, importantíssimo, porque é isso mesmo, como cidadão a gente quer mais esquecer, porque doeu demais e dói até hoje, né? Todo mundo perdeu alguém querido nessa pandemia, e todo mundo quer, mas como instituição, a instituição não pode esquecer. Série